Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo dando início ao volume 4 das nossas atividades. Aula de hoje, equilíbrio químico, parte 1. Bom, nessa aula nós vamos abordar três conceitos. O primeiro dele, processos reversíveis e irreversíveis, partir para o conceito de equilíbrio químico por si só e por fim ali terminar ali a aula de hoje com constantes de equilíbrio químico. Certo? Preparados? E vamos lá. Bom, processos reversíveis e irreversíveis. Toda vez que você vai olhar uma equação química, turma, vocês verificam que existem os reagentes se transformando em produtos. E essa reação ela tem um sentido, que é dado por aquela flecha, que normalmente está no meio da equação. Essa flecha ela vai ser a responsável por determinar se aquele processo é irreversível ou reversível. Mas o que é um processo reversível? O que é um processo irreversível? Turma, basicamente é o seguinte, reagentes se tornam produtos, ok? Se esses produtos eles não possuírem afinidade entre si, ou seja, se eles não têm afinidade entre si, eles não têm a capacidade de reagirem novamente. Basicamente é o seguinte, reagente se transformou em produto, esse produto não tem afinidade, é um processo irreversível. Ou seja, esse processo não tem a capacidade de voltar a se tornar reagentes. Calma. Já vai ficar claro. Quando você pega os reagentes e converte eles em produtos, esses produtos eles possuem afinidade entre si ainda, eles existe a capacidade de eles reagirem entre si e voltarem a ser aqueles reagentes. Um processo reversível, ele possui essa característica e ele é expresso na equação química como essa dupla flecha, uma da esquerda para a direita e outra da direita para a esquerda. Que significa o quê? Que reagentes têm a capacidade de se tornar aqueles produtos, da mesma maneira que os produtos eles podem se tornar os reagentes. Certo? Essa reação é uma reação de mão dupla, ou seja, ela pode ser, você pode reconstituir os reagentes a partir da afinidade dos produtos, no mesmo ambiente reacional. Isso que difere principalmente os dois processos, certo? Então, basicamente, são processos que envolvem a combinação entre substâncias chamadas de reagentes, gerando a formação de novas substâncias chamadas de produtos. Se esses produtos têm a capacidade de se tornar os reagentes novamente, é uma reação reversível. Se não possui, uma reação irreversível. Certo? Bom, com isso então, a gente tem a ideia de conceito, a ideia para começar a conversar sobre o conceito de equilíbrio químico, que é basicamente o seguinte. Trata-se do estado em que a concentração dos reagentes e dos produtos é constante, ou seja, não varia ao decorrer do tempo por mais que a reação química esteja ocorrendo. Turma, basicamente é o seguinte, você tem reagentes, esses reagentes começam a se converter em produtos, certo? E vai se convertendo, vai chegar um momento que a concentração de produto, ela vai se equilibrar à concentração de reagente. Por quê? Se esse processo é reversível, como a gente já havia comentado, conforme você for consumindo os reagentes e formando produtos, vai chegar um momento que esses produtos vão ter uma concentração tão alta que eles vão começar a se converter em reagentes novamente. Então fica meio que uma briga, um se convertendo no outro e vice-versa. Um peso ali de duas balanças. Quando ambas as concentrações se equilibram, você atinge o tal do equilíbrio químico da reação química. Certo? Basicamente, condições para que você exista equilíbrio químico na reação. As concentrações das substâncias sejam constantes, ou seja, você não varia a concentração. No meio da reação você coloca lá mais de um reagente, isso vai afetar, certo? E a velocidade de reação direta e inversa são iguais, ou seja, na mesma velocidade que o reagente está se tornando produto, o produto está se tornando reagente, certo? Lembra da dupla flecha. Então, essas são as duas condições para que ocorra o equilíbrio químico. De forma mais visual, vamos olhar aqui, ó. Nós temos dois gráficos. Um gráfico inicial que ele se torna ali um gráfico de velocidade, a velocidade por mol litro segundo, onde nós temos a reação direta, que a reação direta sempre vai ser a reação da esquerda para a direita. Sempre. Reação direta, esquerda para a direita. É a reação tradicional, como se fosse de uma mão única. Esquerda para a direita. Reagente para produto. Reação inversa é a reação que ocorre do produto para o reagente. Certo? Então, no tempo zero, pode perceber lá
que a reação direta, o volume dela, a velocidade dela, desculpa, ela vai diminuindo ao decorrer do tempo. Por quê? No começo ela está no ápice, no começo ela começa com alta velocidade. E com o tempo ela vai diminuindo, por quê? Porque você está formando produtos. E os produtos, a velocidade da formação do produto para reagente começa mínima e ao decorrer do tempo ela vai aumentando também. Até chegar um momento que ambas as velocidades são iguais. Quando você tem a mesma velocidade na reação direta e na reação inversa, você tem o equilíbrio químico. Quando a gente vai conversar sobre concentração é muito importante em equilíbrio. Você tem aqui, ó, as concentrações dos reagentes e a concentração do produto. Você percebe que a tendência dos reagentes é começar no máximo e produto zero, porque se você não colocou para reagir, você não vai ter produto, ok? Então você tem um máximo de reagente, você botou para reagir, eles começam a ser consumidos e começam a ser formados produtos. Até um certo momento, turma, que existe um platô, ou seja, um alinhamento. O que isso quer dizer? Que a concentração dos reagentes não varia. Não varia mais, assim como a concentração do produto também não varia. Ambas as concentrações estão iguais, elas se mantêm, certo? Isso porque dá a ideia aqui da velocidade também. A velocidade da reação direta é igual à reação inversa, então por isso mantém as concentrações. Então, uma vez que você tem esses dados, você consegue trabalhar em aspectos quantitativos. Maneira, então, que a gente consegue traçar a constante do equilíbrio químico em função ali, ó, da concentração. Basicamente é o seguinte, os aspectos quantitativos do equilíbrio químico derivam da lei da velocidade de Gutenberg e Wang. Turma, é o seguinte, nós temos a velocidade da reação direta. Aqui, ó, VD, que é a velocidade da reação direta, é igual ao KD da concentração dos reagentes elevado ao seu coeficiente estequiométrico. A reação inversa, certo? Ela é igual a constante da reação vezes a concentração dos produtos elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Perfeito? Acontece o seguinte, como a gente sabe que a velocidade direta é igual à velocidade da reação inversa, porque está em equilíbrio, a gente pode dizer que, então que KD e KI é a mesma coisa, basicamente. Então você coloca ali, ó, KD é igual à concentração dos reagentes aos seus expoentes, igual KI a concentração dos produtos elevados aos seus coeficientes, de tal maneira que KD sobre KI é igual à constante de concentração do equilíbrio químico, constante de equilíbrio químico da concentração dos produtos sobre os reagentes. Então, qualquer cálculo que você venha desenvolver, você sempre vai utilizar essa carinha, digamos assim, esse aspecto da equação. Sempre a constante, ela vai ser baseada na a concentração dos produtos elevados a seu coeficiente estequiométrico sobre a concentração dos reagentes elevados a seu coeficiente estequiométrico. Sempre, sempre e sempre. Olha aqui no nosso exemplo aqui da nossa equação, uma equação genérica, onde temos A mais B reagindo para C e D, e C e D reagem também para se tornar AB. Ambos em solução aquosa. Quando eu falo elevado ao coeficiente estequiométrico, isso é muito importante, porque essa equação tem que estar balanceada, bonitinho, como vocês já sabem. E nós temos ali, ó, o Kc, a constante de concentração, ela é igual à concentração do composto C elevado a Czinho, vezes a concentração de Dzão elevado a Dzinho, sobre a concentração de Azão elevado a Zinho, a concentração de Bzão elevado a Bzinho. Muito importante. Constante de equilíbrio, em função da concentração, sempre vai ser trabalhando com a substância em solução aquosa ou no estado de agregação gasosa. Ambos, somente os dois. Substâncias sólidas ou substâncias fundidas no estado líquido, no caso, não devem ser levados em consideração porque você não consegue verificar a concentração nessas fases, uma concentração que são invariáveis. Então, como é uma concentração que é invariável, você não consegue verificar esse equilíbrio. Então, basicamente, somente você deve utilizar
considerar nessa equação, em produtos e reagentes, as substâncias do estado aquoso ou gasoso. Bom, continuando aqui, ó, nós temos ali, ó, como eu já havia escrito para vocês, Kc, a constante de equilíbrio, variação em função da concentração, ela é igual à concentração do produto sobre a concentração do reagente, elevado ao coeficiente estequiométrico, cada um, seus respectivos coeficientes. Por si só, você já sabe se a concentração de produto for maior que a concentração de reagente, você vai ter uma constante de equilíbrio maior do que 1. Se você tem um produto menor, concentração de produto menor que de reagente, você já sabe que a constante de equilíbrio vai ser menor. Opa, a constante... Confundi, desculpa. Se você tem uma concentração de produto sobre a concentração de reagente, você vai ter uma constante de equilíbrio maior do que 1. Se você tem uma concentração de produto menor que a de reagente, você tem uma constante de equilíbrio menor do que 1, certo? Então, basicamente você já consegue mensurar visualmente, dado se você já tem conhecimento das concentrações. Bom, basicamente aqui nós temos alguns exemplos. Temos aqui a expressão da constante de equilíbrio a expressão da constante de equilíbrio em equilíbrios homogêneos. Olha lá, nós temos ali, ó, o trióxido de enxofre sendo decomposto em dióxido de enxofre e oxigênio. Como que fica a constante de equilíbrio dessa reação? Kc é igual a SO2 elevado a 2, porque nós temos 2 dióxidos de enxofre, vezes a concentração de oxigênio, elevado a 1, porque o coeficiente de oxigênio é 1, dividido sobre a concentração de trióxido de enxofre elevado a 2, porque é o coeficiente de trióxido de enxofre. Aqui no caso do ferro, nós temos uma solução em termos íons de ferro mais 2 e íons de cobre mais 2, se tornando ali íons de ferro mais 3 e íons de cobre mais uma carga positiva. Concentração de cada um dos produtos sobre a concentração dos reagentes, ambos, no caso aqui, todos elevados a 1, porque não tem coeficiente estequiométrico. Ou melhor dizendo, o coeficiente estequiométrico de cada um é 1. A expressão da constante de equilíbrio em equilíbrios heterogêneos. Heterogêneos é o seguinte, quando um dos compostos, turma, ele não está naquele estado da agregação que foi comentado. Em equilíbrios homogêneos, ambos estão em solução aquosa ou gasosa. São mesmo gasosos ou aquosos. Aqui na heterogêneo, primeiro exemplo, carbono sólido reagindo com oxigênio gasoso, produzindo CO2. Como que fica a constante de equilíbrio? Você considera apenas o dióxido de carbono e o oxigênio. O carbono você não coloca ele no meio reacional, por quê? Porque está em estado sólido. E no caso aqui do óxido de cálcio, reagindo com o dióxido de carbono para formar o carbonato de cálcio. A constante vai ficar 1 sobre CO2. Por quê? Porque tanto o óxido de cálcio quanto o carbonato de cálcio, eles estão no estado sólido e não devem ser levados em consideração. E quando a gente fala de constante de equilíbrio químico em função da pressão, turma, é o Kp. Essa constante é definida por meio da pressão parcial dos gases no sistema. Muito importante levar em consideração. Se é pressão parcial dos gases, qual é o estado de agregação que você vai trabalhar? Somente o de gás. Sempre. Então, basicamente, Kp é igual à pressão parcial dos produtos, elevado ao seu coeficiente, sobre a pressão parcial dos seus reagentes, elevados aos seus coeficientes. Vale levar em consideração que, tendo em vista as leis dos gases ideais, tem-se a relação de Kp e Kc, né? De tal maneira, então, que você pode definir ali, ó, aplicando o PV-NRT, a equação de Clapeyron, você chega numa equação resultante ali, onde a constante parcial, a constante de pressão, ela é igual à constante de concentração vezes RT, R que é a constante da equação, que é a temperatura em Kelvin, vezes a variação da quantidade de matéria que você tem, certo? É uma maneira de você descobrir, então, a constante de pressão, através da constante de concentração, que é uma alternativa, digamos assim. Ou vice-versa, se você tem a constante de pressão e todos os outros dados e não tem a constante de concentração, é uma alternativa você descobrir por esse caminho também, por essa forma. Bom, como eu havia comentado, na constante de equilíbrio químico em função da pressão, nós temos ali, ó, o dióxido de carbono com oxigênio formando CO2. Como que fica a constante de pressão parcial? Da constante de pressão, a pressão parcial do dióxido de carbono elevado a 2, que é seu coeficiente, sobre
a pressão parcial de cada um reagente elevado ao seu respectivo coeficiente. Aqui no caso do carbono com oxigênio formando dióxido de carbono. Carbono, sai do estado sólido, você não leva em consideração na hora de desenvolver ou descobrir a constante. Perfeito? Então, um exercício para a gente aplicar o nosso conhecimento diz o seguinte: em determinadas condições de temperatura e pressão, existe 0,5 mol de N2O4, em equilíbrio com 2 mols de NO2, segundo a equação. Qual é o valor da constante de equilíbrio nas condições da experiência? Turma, vamos lá. Primeira coisa, a equação, ok, está balanceada. Opa, tem 2 nitrogênios entrando, 2 nitrogênios saindo, 4 oxigênios entrando, 4 oxigênios saindo. Está equilibrado, ok. Então, baseado nisso, ele pergunta qual que é a constante de equilíbrio dessa reação. A gente sabe que a constante de equilíbrio de concentração é igual ao a concentração de produto sobre a concentração de reagente, elevado ao seu respectivo coeficiente. No caso aqui, então, vamos pegar a constante de equilíbrio dessa reação é igual à concentração do produto. Qual que é o produto? NO2. Elevado ao coeficiente. Quantos NO2? Nós temos 2 NO2. 2. Sobre concentração do reagente, que é N2O4. Elevado a quanto aqui? A 1, porque, né? Não tem coeficiente, mas é 1. Certo? Nós então já temos ali o visual, o aspecto da nossa constante. Vamos desenvolver agora o cálculo. Ele fala aqui, ó, existe uma pressão, existe a concentração de 0,5 mol por litro de N2O4. Então, olha lá. Kc é igual 0,5 a 1. Perfeito? E a concentração de NO2 ele fala que é 2 mols no equilíbrio. 2 mol por litro. Aqui elevado a 2. Então, 2 vezes 2, 4. Sobre 0,5. 4 divididos por 0,5, se eu não me engano, vai dar 8. 4 divididos por 0,5 vai dar 8. Logo, a constante ela é igual a 8. Perfeito? E dessa forma você resolve o exercício de maneira bem simples. Tudo se levando em sentido essa lógica. Observe a equação química, balanceie a equação e aplique a ideia de produto elevado os produtos elevados aos seus coeficientes sobre os reagentes elevados aos seus coeficientes. Dessa maneira, eu encerro a aula de hoje, agradeço a atenção de vocês e aguardo vocês nos próximos vídeos. Até!